Senhores, muito bem-vindos ao nosso penúltimo módulo do curso preparatório para a certificação de gestores de regimes próprios de previdência social, a CGR-PPS. Neste módulo, nós vamos tratar sobre a política de investimentos. Na verdade, nós vamos tratar sobre algo um pouquinho mais amplo. Nós vamos tratar do processo de investimentos. Lembra? Na primeira aula do curso, nós destacamos que os recursos do RPPS vão ser alocados no mercado financeiro, vão ser investidos no mercado financeiro com a finalidade de gerar rendimentos, de gerar lá o INPC mais 6, o IPCA mais 6. Nós vimos que esta aplicação de recursos no mercado financeiro não é feita sem nenhum critério, muito pelo contrário. Vocês têm que seguir dois normativos muito importantes, a Resolução 3922 e a Portaria número 519. Neste capítulo, para fins de prova, nós vamos dar atenção especial à Resolução 3922. Neste módulo, nós teremos 5 videoaulas. 4 delas serão destinadas exclusivamente aos artigos da Resolução 3922. Nesta videoaula, a primeira videoaula do módulo, nós, como sempre, vamos tratar de alguns conceitos fundamentais. Nesta aula, a gente vai tratar sobre o processo de investimentos, vai entender de maneira ampla como se dá a aplicação de recursos dentro de um regime próprio de previdência social. Para isso, como sempre, nós vamos para os slides. Olha só, a nossa aula 44, a nossa aula introdutória sobre o módulo de política de investimentos. Retomando, vale a pena a gente trazer de novo a nossa figura que representa o funcionamento de um RPPS. Como nós vimos lá na videoaula 1, os recursos vão entrar dentro do regime próprio via contribuição previdenciária, que você, servidor, faz e que o ente faz. Os recursos que entram via contribuição são destinados para o pagamento dos benefícios previdenciários. Aquilo que sobra, o superávit financeiro do mês, você vai acumular com patrimônio até então acumulado. E esse patrimônio que você vai formando ao longo do tempo vai ser investido. Vai ser investido no segmento de renda fixa, no segmento de renda variável e agora no segmento de investimento no exterior. Sempre seguindo as regras estabelecidas lá na Resolução 3922. Então veja, neste processo de aplicação de recursos, você vai seguir sempre a resolução número 3922. Ela vai ser teu guia. Ela diz o que você pode ou não pode fazer com os recursos do RPPS. Para ficar mais claro, você não pode aplicar 1 centavo do regime próprio de previdência social que faça parte das reservas para fazer os pagamentos dos benefícios previdenciários. Não pode aplicar nenhum centavo a não ser no que esteja previsto na Resolução 3922. Aqui a gente vai ver como se dá esse processo de investimento. E veja, vai ser um processo de investimento. Como a gente vai ver, investimento não é algo estanque, que você vai lá, aplica e esquece. Muito pelo contrário, você vai ter todo o processo de planejamento, execução e, posteriormente, um processo de monitoramento. Você vai ter que constantemente monitorar as aplicações do RPPS, avaliar a performance, avaliar se aquela composição da carteira de investimentos está ou não coerente com as expectativas do mercado financeiro para os próximos meses, para os próximos anos. Este processo de investimento, este processo de alocação de recursos, que visa construir um portfólio, olha que monte de nome chique, um processo de investimento, processo de alocação de recursos, construção de portfólio, nada mais é do que aplicar a tua grana. Esses termos que eu falei anteriormente são os termos que o pessoal lá da Faria Lima, aqueles carinhas com gravata vermelha e gelzinho no cabelo, utilizam. Mas ele representa pura e simplesmente o processo de aplicação dos recursos nos ativos permitidos pela 3922. Como nós temos aqui na nossa figura, no nosso slide,
o processo de investimento pode ser dividido em 3 etapas. A primeira etapa é a etapa do planejamento. Nesta etapa do planejamento, eu vou conhecer o investidor. Eu vou conhecer quais são as restrições do investidor, quais são os objetivos do investidor e vou confrontar estas restrições, esses objetivos do investidor com as expectativas, com o que eu espero que aconteça no cenário macroeconômico interno e externo. O produto, a finalidade deste processo de planejamento é a construção, a elaboração de um documento chamado de política de investimentos. Olha só, com base nas restrições e nos objetivos do investidor e com as expectativas de mercado financeiro, eu vou elaborar a política de investimentos. É este documento especificamente, chamado de política de investimentos, que vai nortear todo o processo de aplicação de recursos do teu RPPS. Com a política de investimentos efetivamente elaborada, você vai para a segunda etapa. Na segunda etapa, nós temos o processo de execução. Neste processo de execução, nós vamos de fato construir o portfólio. Olha só que nome chique. Construir a carteira de investimentos do RPPS. Eu vou efetivamente pegar os recursos do RPPS e alocar principalmente o RPPS aloca principalmente via fundos de investimentos. Ah, bacana. Então, essa segunda etapa, a etapa de execução, é a etapa de efetivamente pôr a mão na massa, de efetivamente selecionar os ativos financeiros mais atraentes, com base, claro, em expectativas, e alocar os recursos do RPPS nesses ativos, nestes fundos de investimentos. O trabalho acabou, Eduardo? Não. A construção do portfólio é a segunda etapa. Mesmo depois de construído o portfólio, eu tenho que avaliar constantemente este portfólio. Eu tenho que monitorar a performance, os riscos daquele portfólio. E claro, eu tenho que verificar constantemente se aquele portfólio está ou não adequado com as expectativas, com as novas expectativas do mercado financeiro. Como a gente sabe, as expectativas do mercado financeiro mudam periodicamente. Eu tenho que ver, a minha carteira de investimentos está adequada para esse cenário? Se não estiver, eu vou ter que, entre aspas, mexer na minha carteira. Fazer o que os nossos amigos lá de São Paulo chamam de rebalanceamento da minha carteira de investimentos. Então, depois de montada a carteira de investimentos, começa a fase de monitoramento. Eu vou ter que monitorar constantemente a minha carteira de investimentos. Monitorar em termos de performance, em termos de risco e em termos de adequação ou não daquela carteira de investimentos com o cenário macroeconômico projetado. Lembra? Esse processo de investimento, ele não vai ser estanque. Muito pelo contrário, a gente consegue ver que ele é dinâmico. Porque a partir do momento que eu monitoro a minha carteira periodicamente, e se há uma necessidade, eu tenho que fazer um rebalanceamento. Logo, eu vou sair da etapa 3 para a etapa 2. E uma vez por ano, lá no finalzinho do ano, eu tenho que voltar para a etapa do planejamento. Porque todo ano eu tenho que construir a política de investimentos que vai nortear o processo de investimentos no ano posterior. Então, o processo de investimento é algo dinâmico. Até por isso que tu tem que ter o comitê de investimentos. Tu tem que ter reuniões periódicas, geralmente mensais. Nestas reuniões periódicas, geralmente mensais, você vai principalmente monitorar aquela carteira de investimentos que o RPPS tem, para ver performance, riscos e para ver se é necessário ou não fazer uma realocação, fazer um rebalanceamento da minha carteira. Agora, vamos ver cada uma dessas etapas individualmente? Claro, vamos ver só os fundamentos, o que nos interessa para a prova. Começando pela fase
Pela primeira fase, pela fase de planejamento. Olha só, veja, na fase de planejamento, como nós destacamos anteriormente, nós precisamos entender primeiramente o investidor. Quem é o investidor? Quais são as restrições e objetivos do investidor? Já que a gente está tratando do RPPS, o RPPS tem basicamente duas restrições. Uma restrição bastante importante é uma restrição legal, dada lá pela resolução 3922, principalmente. O RPPS não pode fazer o que ele bem entender com os recursos, ficou muito claro desde a primeira aula isso. Então ele tem uma restrição legal, ele só pode aplicar naquilo que é legalmente permitido, ou seja, naquilo que está disposto na resolução 3922. Outra restrição de natureza atuarial deve ser respeitada. Como assim, Eduardo? Restrição de natureza atuarial. Eu tenho que conhecer quais são os meus compromissos atuariais. O que o RPPS vai ter que pagar de aposentadoria e pensão? Claro que projetado, é um cálculo atuarial, enfim, no futuro. Com base na natureza das minhas obrigações, eu vou montar a minha política de investimentos e, posteriormente, eu vou montar o meu portfólio. Então, estas são restrições, horizonte temporal, dada pela natureza atuarial dos meus compromissos, que eu devo levar em consideração. Então, com base nessas restrições, com base no objetivo. Qual é o objetivo de quase todos os RPPS? É representado lá pela rentabilidade de IPCA ou INPC mais 6. Vai ser revisto isso? Muito possivelmente será. Mas hoje ainda a realidade é esta. O objetivo de médio e longo prazo do RPPS é conseguir uma rentabilidade de IPCA ou INPC mais 6% ao ano. Então eu entendi os objetivos e as restrições do investidor. Agora eu tenho que levar em conta também as expectativas de mercado. O que eu espero para o ano de 2020? O que eu espero para o ano de 2021, para o ano de 2022? Com base nessas expectativas de mercado, eu também vou elaborar o documento chamado de Política de Investimentos. A finalidade, o produto, a materialização desta etapa de planejamento será a política de investimentos. É este documento aqui que efetivamente vai nortear todo o processo de aplicação de recursos individual do teu RPPS. Tá, Eduardo, mas não é a 3922? Veja, a política de investimento já é feita com base na 3922. Então, especificamente no teu RPPS, o que vai nortear a aplicação de recursos vai ser a política, porque a política já respeita o que está restringindo ela legalmente lá na 3922. Por isso que ela é muito importante, por isso que ela tem que ser muito bem pensada no seu processo de elaboração. Prova. Lembra, e a gente vai destacar bastante isso nos próximos videozinhos, que a política de investimentos ela vai ser aprovada pelo órgão máximo do RPPS, pelo órgão máximo de deliberação do RPPS. Quem é esse órgão máximo, Eduardo? Tu pode chamar aí de conselho deliberativo, alguns chamam de conselho administrativo, outros de conselho municipal de previdência, enfim, é o teu conselho. Ele que vai aprovar a política de investimentos. Tá, Eduardo, e se no meio do caminho, imagina que eu aprovei uma política de investimentos para 2020. No meio de 2020, houve uma mudança na expectativa de mercado. Eu posso fazer alterações na política? Pode. Veja, se mudar qualquer um dos subsídios que te levaram à criação da política de investimentos, tu pode usar isso como justificativa para fazer uma alteração, para fazer uma revisão da política de investimentos. Você pode sim fazer isso, mas lembra, a política de investimentos e as suas revisões, se houver, devem sempre ser aprovadas pelo órgão máximo de deliberação. Sempre o Conselho vai ter que aprovar a política de investimentos.
Bueno, Eduardo, a fase de planejamento foi estabelecida, estabeleci a política de investimentos, estabeleci o que a gente chama de alocação estratégica. O que é essa alocação estratégica? Quantos por cento eu vou colocar na renda fixa? Quantos por cento eu vou colocar na renda variável em investimentos estruturados? E quantos por cento eu vou colocar no segmento de investimento no exterior? Tudo isso está dentro da política. Com a política em mãos, chegou a fase de efetivamente colocar a mão na massa, de construir o portfólio, a carteira de investimentos do RPPS. Nesse processo de execução, aparece com maior importância o nosso gestor. Olha só, o nosso gestor está pensativo e o nosso comitê de investimento. Estes caras aqui, eles estão diretamente relacionados com o processo de execução da política de investimentos. O que é o processo de execução da política de investimentos? É o processo de construção da carteira. Lembra? Embora os RPPS, como a gente vai ver nos outros videozinhos deste módulo, eles possam lá aplicar diretamente em CDB, diretamente em título público, a maior parte dos recursos do RPPS é aplicada em cotas de fundos de investimentos. Então esse processo de construção da carteira de investimentos do RPPS é basicamente um processo de escolha de fundos de investimentos. Vocês, enquanto gestores, enquanto membros do comitê, vão receber diversas visitas, diversos distribuidores oferecendo os fundos de investimentos para vocês. Vocês, enquanto executores da política de investimentos, vão analisar estes fundos de investimentos e vão alocar os recursos do RPPS nos fundos que vocês acreditam sejam os mais adequados, dado o cenário, dada a expectativa de rentabilidade, enfim. Mas lembra, para a prova e para a vida, você não pode aplicar os recursos em qualquer fundo de investimentos. Eduardo, tem que estar enquadrado. Isso, tem que estar enquadrado. Tem que estar enquadrado em termos de ativos e tem que estar enquadrado em termos de estruturação. O administrador e o gestor têm que cumprir uma série de pré-requisitos. Tanto é que a Secretaria de Previdência elaborou uma lista. Veja, tem uma lista lá no site previdencia.gov.br com as instituições financeiras que seguem os artigos lá da 3922. Então, fica esperto nisso. Provinha. Lembra, esse gestor de recursos aqui, a única coisa que ele tem que ter obrigatoriamente é a certificação profissional. Como assim a certificação profissional? A certificação profissional exigida lá pela 519, tá? CGRPPS, por exemplo. Veja o que diz a legislação. A 519 diz que o gestor pode ser servidor público de cargo efetivo ou de livre nomeação e exoneração. Um CC pode ser gestor, Eduardo? Vamos falar bem baixinho? Pode, um CC sim pode ser gestor. Cuidado com isso na prova. Na prova, a única coisa que legalmente o gestor tem que ter é a certificação de que trata a 519. E também tem que estar formalmente designado para aquele cargo. É uma portaria, enfim. Certo? Eduardo, mas no meu RPPS só pode ser gestor de servidor quem é servidor público de cargo efetivo. Ótimo, bacana. Eu estou dizendo que a 519, a portaria, ela diz que pode ser gestor, servidor público de cargo efetivo ou de livre nomeação e exoneração, ou seja, CC também pode, certinho? E o comitê de investimentos? O comitê de investimentos, lembra que ele é um participante do processo decisório. Comitê de investimentos não é decorativo. O comitê de investimentos, ele participa do processo decisório. Ele tem suas responsabilidades também. Por isso que o comitê de investimentos, ele tem que ser qualificado. Não só com a certificação, mas tem que ter qualificação suficiente para saber escolher
os melhores ativos, os melhores fundos de investimentos, no caso do RPPS, para fazer parte do portfólio da carteira de investimentos do RPPS. Então, atenção para isso também. Ah, bacana, Eduardo. Com base no que estava na política de investimentos, eu peguei lá os 100 milhões que o RPPS tem e aloquei. Eu aloquei 80% na renda fixa, apliquei no fundo de investimento X, que é passivo no IMAB, apliquei no fundo de investimento Y, que é passivo no IMA Geral, apliquei no fundo de investimento Z, que é passivo no IDKA 20. IDKA 20. Apliquei mais lá 15% na renda variável, no fundo de investimento AB. E mais 5% na renda variável, mais 5% no segmento de investimento no exterior, no fundo de investimento EXT. Ah, bacana. Tá pronta a tua carteira de investimentos. Tá pronto o teu portfólio. A partir de agora você já cumpriu o segundo passo. Você executou a política de investimentos. Você construiu a tua carteira de investimentos. Acabou o processo? Lembra? Não acabou o processo. Carteira de investimentos construída, começa o processo de avaliação, de monitoramento, de acompanhamento daquela carteira de investimentos. O processo de investimentos é algo dinâmico. Construir a carteira, eu tenho que monitorar ela, tenho que avaliar, fazer uma avaliação desta carteira em termos, claro, de rentabilidade, performance da carteira, em termos de riscos. Ah, quais são os riscos da minha carteira? Também tenho que considerar isso no processo de monitoramento, na etapa de avaliação dos investimentos. E por fim, em termos macroeconômicos. Ah, tá tudo indo de acordo com o cenário base. Com o cenário base que eu tracei na política de investimentos. Bacana. Se o teu cenário base está se verificando no mundo real, aquela tua carteira de investimentos muito possivelmente está adequada. Agora, se ocorre qualquer coisa diferente do que tu usou no cenário base, aí pode gerar uma necessidade de realocação da carteira. Imagina, as coisas estão indo muito melhor do que eu imaginei. Vale a pena a gente sentar, considerar, por exemplo, aumentar a renda variável. Ou, opa, está indo pior do que eu imaginei. A gente pega, senta, faz o monitoramento, discute e, se for o caso, faz um rebalanceamento da carteira. Por isso que essa fase de monitoramento, de avaliação, ela é muito importante. Até por isso que foi criado a necessidade de um comitê de investimentos. Eu tenho que ter um comitê de investimentos. Algumas pessoas, quantas pessoas? Tu decide aí na tua lei. Bacana? Que vão se reunir periodicamente com o objetivo principalmente de monitorar, de avaliar a carteira de investimentos. Antigamente, o pessoal pegava, montava a carteira de investimentos, jogava os recursos dentro dos fundos de investimentos, só ia ver se deu certo ou não, se foi adequado ou não em dezembro, no final do ano. Não, investimentos tem que ser monitorado, tem que ser avaliado constantemente. Avaliei, vi que há necessidade, faço uma realocação. No final de cada ano, eu tenho que sentar novamente, pensar novamente a política de investimentos para o ano que está por vir, certo? Então nunca esqueça, um processo de investimento nunca acaba, ele sempre se retroalimenta, é um processo dinâmico. Nos próximos 4 videozinhos do módulo a gente vai trabalhar basicamente com a resolução 3922, com os artigos mais cobrados na tua prova de certificação de gestores de RPPS. Até o próximo vídeo. Qualquer dúvida, como sempre,
é só entrar em contato. Abraço!